Glória a Deus, aleluia. Glorificado bendito o teu nome, Senhor. A tua palavra tem nos direcionado, tem nos ensinado, tem nos conduzido, dando sabedoria. Que a cada dia continue, Deus, sendo ministrada sobre nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado. Glória agora ao teu santo e poderoso nome. Aleluia. Seja tudo para a tua glória, na unção do teu Espírito, poder estar no nome de Jesus, Pai. Louvamos e agradecemos ao Senhor da glória. Aleluia. Em nome de Jesus. Isaías 45:18 diz assim: pois assim diz o Senhor que criou os céus. Aleluia. Ele é Deus, foi Ele quem formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Diz Ele: eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Glorificamos o nome do nosso Deus. Nós podemos observar certas coisas que têm acontecido, certos pensamentos diferenciados uns dos outros, porque houve aquele ao qual formou e criou todas as coisas, e Ele fez com o objetivo que houvesse uma habitação na terra, e tudo Ele criou e tudo Ele formou, e também formou o homem. Muitas das vezes nós observamos certas situações que as pessoas não têm noção como ela existiu. Acho que existiu do pai e da mãe só, mas não vem na mente, mas quem foi o primeiro homem? Quem foi a primeira mulher? Às vezes as pessoas fogem da mente isso e vivem só de uma parte para a outra. Mas quem aprende do Senhor e passa a buscar a presença do Senhor vai entender que tudo houve um princípio, e foi Deus que fez esse princípio, para que tudo viesse a acontecer. Aleluia. Quando nós entendemos, nós sabemos a quem nós devemos agradecer, que nós devemos honrar, porque se nós estamos na posição que estamos, é porque alguém fez algo por nós, e esse alguém não foi simplesmente um ser humano. Aleluia. Não foi simplesmente um ser humano, foi um ser eterno que nós conhecemos como grande eu sou, como nosso Deus, como Deus e Criador de todas as coisas. Ainda que muitos não acreditem, Ele continua sendo o que Ele é, porque Ele não muda. Não importa quem vai crer e quem não vai crer, Ele vai continuar sendo o que Ele é. Aleluia. E quando Ele fez, aleluia, Ele falando, eu sou o Senhor, aleluia. E há uma afirmação que Isaías, ele proferiu muitas coisas antes de Jesus vir. Ele falou muitas coisas, a vida de Isaías, se a gente for ver, prevê muito a vinda do Filho do Altíssimo. Ele começa a relatar certas coisas que bem lá na frente vão acontecer. Aleluia. Eu estava assistindo a respeito de Isaías. Tem coisas que ele proferiu que ele nem viu, mas aconteceu lá na frente. Mas quem ouviu, viu o que aconteceu. E como nós ouvimos pela pregação da palavra de Deus, nós podemos entender que muitas coisas aconteceram, nós não vimos, mas nós cremos. Mas muitas que nós já ouvimos falar, já está acontecendo. E as que estão por vir, nós vamos ouvir muitos, mas talvez de novo não veja tudo como Isaías não viu. Mas nós vamos saber tudo como foi naquele grande dia. Porque diante da presença de Deus, nós vamos ver tudo como Ele é e como as coisas, que aconteceram para se cumprir a palavra dele, porque a palavra dele não volta vazia. Aleluias. Glória, glória, glória a Deus. E ele diz, aleluias, ele criou para não ser vazia, mas formou para que habitasse. Diz ele, eu sou o Senhor e não há outro. Ele afirma algo tremendo que cabe a nós ou crer ou não crer. Eu sei que muitos creem e muitos não creem nessa verdade. Tanto é que tem tantos senhores nas vidas, mas não tem um verdadeiro. Aleluia. Por quê? Porque esse Deus, esse Senhor da glória,
Ele não divide a glória com ninguém. Não tem como tu adorar um Deus diferente e adorar o Deus verdadeiro. Você tem que decidir, não ficar em cima do muro. E nós, graças a Deus, estamos adorando o Deus verdadeiro. Que nós sejamos referência desse único e verdadeiro Deus na vida não só da nossa, mas para a vida dos outros. Aleluias. Aí o 48, aleluias, o 48, 17 e 18 diz assim, capítulo 48, versículo 17 e 18, diz assim: assim diz o Senhor teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém. Glória a Deus. Então Deus, Ele aqui está afirmando algo, e Ele está colocando, expondo para todo aquele que lê, todo aquele que ouvir, todo aquele que presenciou. Ele está botando algo tremendo ao qual Ele afirma: aleluias, eu sou o Redentor, aleluias, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus. Aí ele vai referindo ao povo de Israel, mas nós sabemos que quando Jesus veio para o povo judeus, mas depois a história mudou, não foi só para o judeu depois, os gentios também alcançaram, porque bastava crer e acreditar nele, aleluia. Por sinal, o apóstolo João falou: porque Deus amou muito a maneira que deu seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E João foi bem depois de Isaías, aleluia. Então nós vemos aqui que ali Deus já falava tremendamente usando Isaías. Lembra? Isaías se proporcionou a ser um servo de Deus e a ser um instrumento na mão de Deus, porque ele falou: eis-me aqui. E depois que ele falou eis-me aqui, Deus já sabe, eu posso contar com ele. Isaías foi andando e fazendo a obra, passou dificuldade, mas ele não deixou de servir ao Senhor até o último dia da sua vida. Ele não mais negou ao Senhor. E Deus mudou a história dele, a vida dele. E ali não disse: ó, vou mudar a tua vida, tu não vai ter problema. E aí ele teve também problema, como todos nós temos problema. Mas nós não podemos abandonar nossa fé no único e verdadeiro Deus, por nada. Aleluia. Então ele fala assim, que ele é o Deus, e que ensina o que é útil, porque a gente aprende muitas coisas. Olha só, a gente aprende algumas coisas no colégio, aprende coisas que são úteis para a nossa vida. Às vezes no mundo a gente aprende coisas que não é útil para a nossa vida, é verdade? Mas o que Deus ensina da coisa útil para a nossa vida é mais sublime que todas as coisas que a gente ainda possa aprender sendo útil para a nossa vida aqui na terra. Porque o que Ele nos ensina em tudo para ser na terra, e esse útil é uma coisa que é eterna. Ele nos ensina a ser útil para caminhar e ser útil para chegar aonde Ele quer que a gente chegue. Deus nunca vai ensinar coisa que você vai desviar do caminho dele, do propósito dele. Ele vai ensinar o que é útil para nós. Nós ouvimos muitas coisas, nós aprendemos muitas coisas, mas nós temos que separar o ensinamento de Deus, porque ele é sublime e é diferenciado de todos os ensinamentos que vão se passar, porque o que ele nos ensina é para a gente caminhar e depois também para a gente alcançar o que essa terra não pode oferecer, que é estar diante da presença do Pai, do nosso Deus, lá em cima, lá na glória do Pai, no que Ele preparou para cada um de nós, aleluias. E Ele te guia pelo caminho em que deves andar, né? A palavra de Deus é tremenda. O caminho que deve andar, até isso Deus nos mostra, porque Deus sabe que se a gente andar por caminhos diferenciados, nós podemos se perder, nós podemos não chegar onde Ele quer que a gente chegue. Então Ele guia pelo caminho da verdade. Ele fala: ó, tu deve andar por este caminho, aleluia. Ele está dando a direção que nós precisamos para chegar a um determinado lugar que só Ele nos oferece. O mundo oferece caminho para chegar em vários lugares que não vai nem saber, mas vamos chegar lá no final,
você vai ver o caminho que realmente tomou. Aleluia. Deus quer um caminho de vitória, um caminho de eternidade. O mundo quer um caminho de derrota, um caminho de perdição. Aleluia. E diz assim: aí os que ouvirem ali, falou isso para o povo que não dava ouvido. Nós estamos ouvindo aqui o que Deus falou para o povo que não dava ouvido. Só que o que Ele falou para aquele povo também serve para nós hoje. E da mesma forma, Ele diz logo em seguida, só o 18, ó: se tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como rio e a tua retidão como as ondas do mar. Ele fez uma comparação tremenda. Se tivesse me dado ouvido, ou seja, se tivesse dado crédito à minha palavra. Aleluia. Se tivesse, porque com certeza aconteceu algo muito contrário e negativo na vida daquele que não deu, porque não deu ouvido a Deus. Deus, Ele quer nos manter de pé, nos manter informado no meio dessa caminhada que nós temos para com Ele. Ele quer informar tudinho, para que a gente não venha desistir dessa caminhada, desistir dessa certeza que está em nós, porque muitos já perderam a certeza, porque olhou para a direita, olhou para a esquerda, porque ouviu a serpente, e as pessoas às vezes se desviam. E aí nós vemos que Deus, Ele quer nos tirar de nós as coisas para que não aconteça isso. Porque não acontecendo, mas se pegarem você e botar no meio da fornalha, Ele vai estar contigo. Se jogarem você na cova do leão, dos leões, Ele vai entrar lá para contigo, ou vai dar ordem ao teu respeito, porque você está com Ele. Se você está com Ele, Ele está com você. Então nós observamos que Deus, Ele não abandona os seus. Por isso que fala: se me desse ouvido. Muitos passaram por coisa que não era para passar. E nós temos aprendido, porque isso que Deus ali está exortando para aquele povo serve de conselho para nós. Temos que dar ouvido às coisas de Deus. Temos que dar ouvido à palavra de Deus. Aleluia. Porque Ele é a verdade que resplandece em nós para nos dar entendimento e compreensão a respeito da sua palavra, para nós podermos, segundo a direção dela, desafia-me, sem dúvida, com certeza, nessa verdade nas nossas vidas. Muitos ainda não têm certeza, pisa semifrouxo de banco ainda. Muitos não acreditam nem que essas pisadas são boas para ele. Porque às vezes o mundo tampa o entendimento, as coisas do mundo tampam o entendimento. Parece que a coisa melhor da vida é o que o mundo oferece. Bom do mundo é aquilo que Deus oferece para nós ainda estando nesse mundo. Aí é bom para nós, porque vem de Deus. Porque Deus também trabalha neste mundo, porque o mundo foi criado por Ele. Mas nós temos que entender que há uma diferença de Deus dar a gente no mundo e o mundo querer oferecer para a gente coisa que Deus não quer nos dar. Coisa que vem para te desviar. Tudo que vem para desviar a nossa conduta diante de Deus, a direção, o caminho ao qual você desvia daquilo que te alimenta, que te fortalece, que mata a tua sede, não com uma água comum, mas com uma água que desce do trono. Aleluia. Como foi dito também para aquela samaritana, achando que era água do poço, mas Jesus falou de outra água especial. E aquele que espera no Senhor tem essa água na sua vida. E essa água nós temos que beber dela sempre. Essa é aquela que nós não vamos ter sede, mas a natural a gente bebe toda hora, porque a gente precisa de beber água. Mas a da glória, ela vai nos fortalecendo para a eternidade. Aleluia. E glorificamos a Deus por tudo isso, pelo esse amor, pela graça, pelo cuidado, pelo perdão, pela misericórdia. Aleluia. Quando Deus falou, se tivesse dado ouvido, é porque algo aconteceu.
algo que Deus falou e não deram ouvido. Se tivesse dado ouvido, então foi alguma coisa que aconteceu que não foi bom, mas se tivesse dado ouvido a Deus, não teria acontecido. Deus quer nos livrar de muitas coisas, às vezes a gente nem entende, mas Deus quer nos livrar, porque Deus sabe que nós, se não tivermos um livramento, o inimigo nos abate. Mas o inimigo, quando se depara com o nosso Deus, ele tem que partir e retirar. O propósito dele não vai se cumprir, porque Deus está na frente e na nossa retaguarda, nos guardando e nos livrando. Bendito e glorioso é o nome do Senhor. As histórias que são verdade aqui na palavra de Deus, que refere-se àquele tempo, mas se nós observarmos na pregação que a palavra vem se renovar para mostrar quem Ele é, para mostrar a sua verdade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aleluias, nós temos que glorificar, porque está nos conduzindo na vereda da justiça, aleluias. Pode haver um comentário ao contrário, mas peraí, mas a palavra está me direcionando a Deus, a palavra não está me desviando nem para a direita nem para a esquerda, a palavra deve vir para me firmar, para me confiar e não deixar ninguém roubar minha fé. Então eu glorificar a Deus, porque essa é a perfeita vontade de Deus, porque todo aquele que nele crê não vai obedecer, mas vai querer errar. Só que Ele nos dá por que Ele nos dá a direção? Porque se nós perdemos a direção dele, nós estamos perdidos. E por mais que passe dificuldade na direção dele, você está no caminho certo. Aleluia, amém? Glória a Deus, aleluia. Amado Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glorificamos e bendizemos e exaltamos o Teu nome. Queremos agradecer pela Tua palavra que tem nos conduzido na Sua direção para a glória do Pai. Que o Senhor continue, Deus, meu Pai, ministrando, Pai, segundo a Tua palavra, as nossas vidas, Deus, porque precisamos mais e mais. E muito mais do que pensamos e muito mais do que imaginamos, Pai. E sabemos que a Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. O Senhor, Deus longânimo, Pai, perdoador, um Deus que renova, que levanta os caídos. É um Deus que tem desfeito todo o laço do passado e Ele tem derrubado as obras de macumbaria e feitiçaria. Porque o Senhor é aquele que se levanta contra os ungidos do Senhor. O Senhor é Deus, Pai. O inimigo ele tem que partir em retirada. Ainda que ele venha pelo caminho, ele tem que voltar para o 7. Porque quando o Senhor está na peleja, na batalha, na guerra por nós já somos mais do que vitoriosos. Porque a nossa vitória vem do Senhor. Mas não queremos que nos vejam, mas fazemos questão de saber que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Agradecemos por cada dia, Deus. Agradecemos pelo fôlego de vida, que podamos ainda há muitos e muitos anos te adorar e te louvar, Senhor. Que nós possamos viver as tuas promessas e ser testemunhas vivas, Pai, de tudo aquilo que tu estás fazendo, já fez e ainda há de fazer. Em nome de Jesus, Pai. Assim, Deus e Pai, Deus, Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus, desfaz todo levante até esse momento. Onde quer que seja, temos um Deus que em olhos como chama de fogo, onde nada, Deus, ficou oculto, escondido. Deus envia anjos e vai desfazendo todo tipo de mal, seja ele da forma que foi feito. O Senhor é Deus, único e verdadeiro e poderoso. Por isso nós cremos, te glorificamos e sempre vamos dizer e falar: a glória do Senhor, a glória do Senhor, a glória do Senhor, Pai, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glorificado, bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus.